A sabedoria de Sun Tzu, impressionante, né? Atravessou milênios e ela ensina uma coisa fundamental, que a maior vitória, a vitória de verdade, é aquela que a gente conquista antes mesmo da batalha começar. É sobre esse conceito super poderoso que a gente vai mergulhar hoje. A arte de vencer sem precisar lutar. Pois é, quando a gente pensa em guerra, o que vem na cabeça? Imagens de confronto, de batalha, certo? Só que o Sun Tzu chega e joga um desafio na mesa, uma questão central. Será que o conflito físico é mesmo o único jeito de vencer? E tá aí a resposta dele, preto no branco. Essa frase é basicamente o ápice do pensamento estratégico. A sacada aqui não é só evitar a guerra, é ir além dela, sabe? É transcendê-la. O objetivo não é só ganhar, é ganhar de um jeito tão, mas tão completo que a luta simplesmente não precisa acontecer. Beleza, então vamos a fundo nisso. A primeira coisa que a gente precisa sacar, e isso é crucial, é que essa filosofia não tem nada a ver com pacifismo. É sobre eficiência máxima. A vitória perfeita não é aquela que deixa um rastro de destruição. Pelo contrário, é aquela que resulta num ganho total de recursos. E o Sun Tzu é super direto nisso. A melhor política, a jogada de mestre, é capturar o território, o exército e o povo do inimigo inteiros, intactos. Por quê? Pensa bem, recursos destruídos não valem nada. Arruinar um estado para dizer que venceu é, no fundo, uma forma de derrota. O verdadeiro prêmio é pegar tudo funcionando. Tá, mas como é que se faz isso? Como se alcança essa tal vitória sem luta? Sun Tzu, felizmente, não deixa a gente no escuro. Ele desenha um mapa, uma ordem bem clara de operações. É tipo uma hierarquia de alvos, sabe? Do mais inteligente e eficiente para o menos eficiente. Olha só que genial essa progressão. Em primeiro lugar, no topo da lista, o alvo principal não são os soldados, é a estratégia do inimigo. Se você neutraliza os planos dele, a guerra talvez nem precise começar. Segundo passo, quebrar as alianças, isolar o adversário. Só depois, em terceiro, vem o confronto direto com o exército. E por último, como a pior de todas as opções, atacar as cidades. E aí a gente chega no fundo do poço da estratégia, segundo Sun Tzu. Sitiar uma cidade murada. Isso é classificado como a pior tática que existe. É o último recurso, para ser usado só quando todas as outras opções, as mais inteligentes, já falharam. E o mais incrível é que Sun Tzu é um cara super prático. Ele não fica só na filosofia. Ele chega a dar um prazo, 3 meses. Se depois de 3 meses a cidade não caiu, o general cometeu um erro feio. O custo em tempo, em recursos, em vidas, simplesmente se torna insustentável. Então o recado é bem claro. Atacar cidades é a política do fracasso. Ponto. Mesmo que no final das contas a cidade seja tomada, o preço que se paga quase sempre supera o valor do que se ganha. É a famosa vitória de Pirro, né? Aquela em que as perdas são tantas que a vitória fica com gosto amargo. E é claro que para executar estratégias tão sofisticadas assim, não é qualquer um que consegue. É preciso um tipo muito específico de líder. Toda a responsabilidade de aplicar essa sabedoria cai inteirinha nos ombros do general. E olha essa definição que ilustra perfeitamente o peso desse cargo. O general não é só um comandante, ele é o pilar que sustenta o Estado inteiro. Se esse pilar for forte, o Estado vai ser poderoso. Se for fraco, o Estado desmorona. Simples assim. A força do país é um reflexo direto da competência do seu general. E esse aqui é o resultado final, a prova do domínio total da estratégia. É a vitória perfeita em ação. Um general realmente habilidoso consegue subjugar os inimigos sem precisar de uma batalha, tomar cidades sem cercos, derrubar reinos inteiros sem aquelas operações longas e desgastantes. Ele atinge os maiores objetivos com um mínimo de conflito. E para fechar esse raciocínio, Sun Tzu resume tudo em 5 chaves, 5 condições essenciais para a vitória. Dá para pensar nisso como um tipo de checklist do sucesso estratégico, sabe? São as pré-condições que um general tem que garantir para que a vitória seja praticamente inevitável. Vamos passar por elas. A primeira chave é o discernimento. Saber a hora de lutar e, igualmente importante, a hora de não lutar. A segunda é a flexibilidade. Saber lidar com forças mais fracas e também com as mais fortes. Terceiro, unidade. O exército inteiro precisa remar na mesma direção. A quarta chave é a preparação. Estar sempre pronto e, crucialmente, esperar o inimigo estar despreparado. E por último, a quinta, autonomia. O general precisa ter liberdade para tomar as decisões sem o soberano ficar dando palpite. E aqui a gente chega na frase que talvez seja a mais famosa de todas. A que resume essa filosofia inteira.
A vitória, no fim das contas, não vem da força bruta. Ela nasce do conhecimento. Conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo a fundo. Essa é a base de qualquer estratégia que se pretenda invencível. O que nos leva a uma reflexão final. Se a gente transportar esses princípios para fora do campo de batalha e pensar nos negócios, na carreira, na vida, onde é que essa sabedoria se faz mais necessária hoje em dia? Onde é que a arte de vencer sem lutar pode ser a estratégia mais poderosa de todas? Fica aí a pergunta para a gente pensar.